Fala galera, beleza? Aqui é o Seki e hoje eu vou ensinar para vocês como implementar taxa de disparo nos seus projetos do Godot 4. Eu tenho aqui um projetinho que tem umas cenas de um outro projeto que eu estou trabalhando. Nesse caso é um foguetinho e ele atira alguns projéteis. Eu vou até executar aqui para vocês. Ele atira alguns projéteis, só que a lógica dele é que quando eu seguro, ele pode atirar infinitamente. Mas eu quero que ele atire isso de forma intervalada, porque aqui ele está atirando sem parar. E aqui eu tenho um outro projeto, que é o meu projeto definitivo, que eu já tenho isso. E eu queria só passar esse conhecimento para vocês, beleza? Ó, se vocês verem, eu consigo atirar de forma intervalada, e não necessariamente continuamente. Então, como a gente vai fazer isso, tá? Eu vou entrar aqui dentro do script da minha nave. Aqui dentro tem a lógica da nave, né? Eu acho que a gente pode ignorar, eu vou direto ao ponto, que é aplicar isso, porque aqui dentro eu tenho uma função que faz o disparo. Nesse caso, eu só pego a cena do projétil, vou pegar aqui, que é só esse quadradinho, e instancio, né? Ele também tem a velocidade dele, que ele percorre pela cena, só que aqui o principal é, eu instancio um projétil a cada vez que esse fire é executado, e esse fire executa assim que eu seguro esse botão, que é o de fire, beleza? Então se eu segurar, ele vai ficar adicionando essa cena o tempo inteiro, continuamente, conforme eu vou segurando. Não é isso que a gente quer. Então como a gente pode resolver isso? Eu vou criar aqui uma variável exportável. Variável exportável é uma variável que eu consigo acessar aqui por fora. Se eu clicar, por exemplo, na minha cena aqui, no meu node, eu consigo alterar aqui por fora. Então, eu vou criar uma export var, vai ser fireRate. Isso aqui é quantas vezes eu posso atirar por segundo, ok? Eu vou botar float, porque a gente também pode colocar valores quebrados aqui. Eu vou colocar, por enquanto, 3. Eu posso dar 3 tiros por segundo, ok? A gente vai trabalhar por segundo. Depois, eu vou precisar de uma outra variável aqui fora, que é o last fire time, ok? Isso aqui vai ser o tempo do último disparo, o tempo que eu disparei pela última vez. E também eu vou precisar de uma variável fire interval. Que esse fire interval é o tempo passado em segundos entre cada disparo. Como eu consigo calcular isso? Eu vou abrir aqui uma calculadora. Vamos supor que a gente tem um jogo que roda 60 quadros. Em quanto tempo, imaginamos de forma precisa, né? Quanto tempo 60 quadros rodariam dentro de um segundo? A gente pegaria 1 segundo e dividiria por 60. Nesse caso, cada quadro roda a 0,016667 segundos dentro de um segundo. E a lógica aqui é basicamente a mesma. Então a gente só pegaria 1 de 1 segundo, eu vou tirar isso aqui, e dividiria pela fire rate, que é quantos disparos realmente a gente daria dentro de um segundo. E a gente vai ter esse tempo de intervalo. Se a gente, por exemplo, tem 5 disparos dentro do segundo, tem 3, na verdade, a gente pode atirar a cada 0,3333. Vou colocar 5 aqui, que 5 fica mais bonitinho. Não que isso interfira em alguma coisa, mas é só para visibilidade. Ó, a cada 0,2 segundos eu conseguiria fazer um disparo, beleza? Dentro do meu jogo. Então, basicamente, é isso que o Fire Interval guarda. Ele vai guardar 0,2. Dependendo do Fire Rate, ele vai guardar o valor aqui. Agora a gente vai fazer uma lógica dentro da nossa função de disparo. Sempre que eu fizer um disparo, esse Last Fire Time vai ter que pegar o último tempo decorrido, que foi o último momento que ele disparou. Dentro do Godot, a gente tem uma função que se chama time.get 6 millisec, que pega o tempo decorrido desde o início do jogo em milissegundos. Então, se eu colocar aqui para printar, cada vez que eu segurar o botão de disparo, ó, você vê que ele me manda o tempo em milissegundos. E ele não para, né? Ele sempre vai mandar o tempo que decorreu desde que o jogo iniciou. Só que a gente quer isso em segundos. Então, se um segundo tem 1000 milissegundos, a gente divide isso por 1000. Agora ele está me passando em segundos. Só que tem um detalhe, a gente quer uma precisão. Já que a gente sempre verifica 0,2 segundos, a gente precisa do segundo quebrado. Então eu só vou incrementar mais 1.0 aqui para transformar isso aqui em uma divisão flutuante com valores decimais e a gente ter
esses segundos quebrados. E agora o que a gente vai fazer com isso? Eu vou guardar esse valor dentro de uma variável chamada time elapsed, que é o tempo do jogo que passou desde a sua execução. E eu tenho o time elapsed em segundos. E sempre que eu fizer um disparo, eu vou ter que colocar o meu last fire time para receber o tempo que passou. Beleza? Então o último momento que eu disparei ele vai pegar o tempo que passou, por exemplo, se eu disparei aqui em 5.371, meu último tempo de disparo vai ser 5.371. Só que com isso ainda continua atirando, porque a gente precisa verificar, né, se esse intervalo está batendo. E a verificação é a seguinte: if a gente vai colocar time elapsed, que é o tempo que passou. Se o tempo que passou for maior do que o tempo que eu disparei pela última vez, mais o intervalo que eu tenho que esperar para disparar de novo, eu atiro. Então, ó, agora ele já está atirando intervalado. Se eu vim aqui e mudar, eu quero que ele atire 2 por segundo. Ó, eu estou segurando. Ele está atirando a cada 0,5 segundos. Então a gente consegue ver aqui também, eu vou botar até para mostrar aqui, ó. Print. Pode ser time elapsed. É o tempo que passou. Então sempre que eu disparar, eu vou ver o tempo que eu disparei. Ó. Ele passa certinho, meio segundo. Se eu colocar o 5, ele vai passar os 20 segundos. Se eu colocar 1, ele vai passar 1 segundo. Que é 1 tiro por segundo, então a cada 1 segundo eu consigo disparar. Só que aí tem um porém. Eu não consigo disparar antes de passar 1 segundo do jogo. Eu sempre disparo quando começa 1 segundo do jogo. Isso por quê? Porque o nosso last fire time, ele sempre vai começar com 0, porque a gente não tem o tempo de disparo, né, na última vez. Então, o 0 mais 1 segundo aqui, o time-lapse ele só vai ter 1 segundo depois que passar 1 segundo. Então, a gente só vai conseguir disparar efetivamente depois de 1 segundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar um valor nesse last fire time para saber. Então, para a gente conseguir entrar aqui da primeira vez do disparo, a gente vai fazer uma verificação que é o last fire time igual a 0 ou isso daqui. Então, sempre que for o nosso primeiro disparo, a gente vai entrar aqui dentro. Aí o last fire time vai pegar o tempo do último disparo, mesmo que seja antes de 1 segundo de tempo decorrido dentro do jogo. Ó, agora eu consegui atirar 0.6. Mas você vê que ele passa 1 segundo. Não está sendo tão preciso, né? Mas é bem preciso, na verdade. Porque ele só passa alguns bem poucos milissegundos. Mas ele tá atirando lá. Ó. A cada 1 segundo. Aí eu posso parar de atirar, segurar de novo. Ele sempre vai atirar depois de 1 segundo. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria saber um feedback de vocês, se isso foi bem explicativo. Caso vocês queiram uma explicação mais a fundo, eu posso tentar tirar a dúvida de vocês. Mas, inicialmente, só queria mostrar como realmente fazer, direto ao ponto. Então é isso. Você vai adicionar aquelas variáveis, vai fazer essa verificação no momento que você atira. E aí só vai realmente fazer a lógica do seu disparo assim que passar o tempo necessário para poder fazer esse disparo. Beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal. Compartilha também com seus amigos game devs, com a sua comunidade, se você tiver. Espero realmente que tenha gostado. Me siga aí nas redes sociais. Eu não sei se eu vou deixar alguma, mas se eu deixar, elas vão estar aí na descrição. E é isso, galera. Bom desenvolvimento de games a todos. E até a próxima.